o nosso convidado hoje aqui, no jornal, aliás, no nosso Diário da Manhã, é o economista Ricardo Valério, presidente do Conselho Regional de Economia, e eu convidei ele para a gente bater esse papo hoje, porque o Corecon está fazendo uma campanha, né, para chamar a atenção para a duplicação da BR-304. É um dos poucos trechos, o Corecon inclusive aponta que é um dos únicos, que impede a interligação aí de todo o Nordeste via as rodovias federais. E isso causa um grande prejuízo econômico para o Rio Grande do Norte. Bom dia, Ricardo. Bom dia, meu caro Diógenes. Prazer enorme estar aqui de novo com você. Ao mesmo tempo, para parabenizar pelo seu novo jornal, né? O Jornal do Dia da Manhã, né? Como sempre, com muita credibilidade, passando informação para toda a nossa sociedade potiguar. Obrigado, meu amigo. Eu é que agradeço a sua presença aqui no nosso Diário da Manhã. Me diga uma coisa, por que o Corecon resolveu fazer esse alerta, levantar essa discussão em torno da 304? Hoje, o Corecon, além de uma entidade de representação dos economistas, faz o seu papel, assim como a OAB faz para os advogados, nós fazemos os economistas, de fiscalização da ética, da profissão, nós também temos uma preocupação muito grande de ser uma cédula viva dentro da sociedade potiguar, né? Tanto é que fazemos parte, temos assento em diversos conselhos de desenvolvimento, e com a questão da BR-304, nós entendemos que deve ser uma prioridade de Estado, né? Deveria ser uma prioridade de Estado já de muito tempo. Eu me reporto que nós fomos vozes reticentes na época dos investimentos que foram anunciados do nosso aeroporto de São Gonçalo, né? E naquela ocasião nós levantamos a voz de que achávamos que o aeroporto de Augusto Severo caberia uma reforma dele, que era inclusive elogiado como um dos melhores do Brasil. Na época estava classificado como o segundo melhor aeroporto do Brasil. E nós imaginávamos que ia fazer os investimentos no Augusto Severo de uma ampliação, nós teríamos fôlego para exigir do governo federal naquela oportunidade, se gastaria muito menos no Augusto Severo, nós teríamos aeroporto numa entrada bonita de Natal, com a proximidade do centro urbano, né? E teríamos moral para exigir naquela oportunidade os investimentos na BR-304, que já se fazia necessário isso já há 10 anos atrás. É o último trecho, né, praticamente, para deixar o Nordeste totalmente duplicado. Você que é um estradeiro custo mais, sempre está ali em João Pipo, não é? Verdade. A nossa grande João Pipo, muito agradável, né? Você vê a diferença enorme de você se deslocar até João Pessoa, Recife, e você fazer uma viagem até Mossoró ou Fortaleza, né? A nossa defesa, nós vamos continuar mobilizando toda a sociedade, no sentido, não é só pelo fator econômico, não é só porque é uma estrada que vai conduzir a nossa fruticultura, a indústria da salineira, mais a cadeia do petróleo, mas principalmente a gente tem que olhar também os aspectos para o dinamismo do turismo, né? Nós temos ali a Costa Branca, nós temos os grandes eventos de Mossoró, Cidade Junina, Abolição. Mossoró é uma cidade de empreendimento, e o mais importante de tudo, não é só o aspecto econômico que está em jogo, o aspecto do turismo, mas a questão de salvar vidas. Nós perdemos muitas vidas naquela estrada. Ela é uma estrada em linha reta, né? Isso, dentro do pessoal que estuda psicologia do trânsito, sabe que ela se torna uma estrada cansativa, né? Já que ela é muito linha reta, você vai dirigindo, muitas vezes sai um pouco do centro monótona, né? Ela se torna monótona, né? E a pessoa, às vezes, acaba dormindo, né? Ao volante, né? É verdade. Então, mais do que o aspecto todo econômico e de turismo, é a questão de preservar vidas, né? Quantas pessoas nós perdemos ao longo desses anos todos aí, em função de não ser uma BR de uma frequência enorme, diária, e que cabe, com toda certeza, que a gente faça a mobilização da sociedade para a duplicação da BR-304. Pois é, essa campanha, viu? Desculpa interromper, essa campanha já conta com o meu apoio. Aliás, eu já perdi a conta
das inúmeras entrevistas que já fiz sobre esse assunto. Por exemplo, a duplicação da reta Tabajara, que é o primeiro trecho dessa duplicação total até Mossoró e até a divisa com o Ceará. Até hoje ninguém concluiu esse trecho da reta Tabajara. E, salvo engano, você pode até me corrigir, o Ricardo, só esse trecho da reta Tabajara já tem uns 10 anos aí de duplicação e de obra que até agora não foi concluída. É verdade, é no trecho, inclusive, principal, né, que faz a junção entre 3 estados, né, e também faz as nossas divisas de quem vai para Mossoró e de quem vai para Caicó. É um trecho que se afunila, realmente nós estamos há quase 10 anos, né, é uma obra de 278 milhões de reais, não tem motivo para ter andado no Passo de Tartarugas. Nesse Passo de Tartaruga, nós tivemos várias vidas que foram perdidas naquela reta Tabajara, né, que é um trânsito afunilado da saída de Natal, saída e chegada de Natal. A gente imagina que quando a gente vier conseguir obter a vitória da BR-304, indo até Aracati, quando todo o Nordeste, eu até digo, a BR-304 deveria ser levada para o fórum lá dos governadores, não como um empreendimento só do Rio Grande do Norte, mas ela é necessária, inclusive, para todo o Nordeste. É uma obra regional, né, Ricardo? É verdade, eu acho que, inclusive, se a gente levar nessa situação que é uma obra regional, você ganha mais forças ainda dos estados vizinhos, e não somente como se fosse uma obra do Rio Grande do Norte. Ela vai interligar toda a região Nordeste. Temos informação que, inclusive, o senador Jean Paul fez uma emenda ao orçamento de 2021 e conseguiu incluir a BR-304. Então, acho que toda a classe política, independente de bandeira, nesse momento não existe bandeira política, existe a bandeira do Rio Grande do Norte. Eu acho que todos nós devemos abraçar o setor privado, a classe política, né, a nossa bancada. Nós temos que aproveitar o momento que temos 2 ministros de Estado, né, lá no governo Bolsonaro, para a gente tentar evoluir e ir para 304, que é uma obra de desenvolvimento regional com toda certeza. Aliás, é como os cearenses fazem, né, independente de partido, política, na hora de defender os interesses lá, da economia do Ceará, todo mundo se une. PT, PSDB, Democratas, tudo. Todo mundo se une. Mesma coisa em Pernambuco. Mesma coisa na Paraíba, aqui vizinho. Então a gente precisa exercitar mais esse diálogo na bancada federal, principalmente, para que a gente possa encaminhar esses pleitos. Muito importante isso que você está dizendo, o Ricardo Valério. E tem uma coisa importante. Você falou aí, nós temos 2 ministros de Estado hoje. O Rogério Marinho, que é ministro do Desenvolvimento Regional, e o ministro Fábio Faria, das Comunicações. Agora, ao longo dessa obra que eu falei, de quase 10 anos aí da Tabajara, nós já tivemos ministros de Estado, nós tivemos presidente do Senado, o Garibaldi na presidência do Senado, presidente da Câmara dos Deputados, o Henrique Eduardo Alves, entre outras autoridades importantes, líderes de governo, de partidos como o Democrata, o senador José Agripino, e os caras não conseguiram arrancar o compromisso para fazer essa duplicação da 304. Importantíssimo você estar trazendo isso para a gente. Ricardo, eu vou só interromper a nossa conversa para dar uma informação importante para quem está acompanhando o Diário da Manhã. O presidente Jair Bolsonaro acaba de fazer indicação do nome que vai ocupar a vaga de Celso de Mello no Supremo Tribunal Federal. O ministro Celso de Mello no Supremo Tribunal Federal. O nome é surpresa. Esperava aí, a gente acompanhou a imprensa, os jornais dos últimos dias. É um nome diferente do que foi apontado. Quem foi indicado foi o juiz do Tribunal Regional Federal, Primeira Região, Cássio Nunes. Esse cara é do Piauí, né? É um magistrado que nasceu no Piauí e é o nome de Bolsonaro para ocupar a vaga de Celso de Mello no Supremo Tribunal Federal. Vou repetir. Cássio Nunes, juiz do TRF1, piauiense, é o nome de Bolsonaro para ocupar a vaga de Celso de Mello no STF. Ele nem esperou que o Celso de Mello se despedisse do STF, porque geralmente o presidente aguarda a despedida, o último dia de trabalho do ministro, para logo em seguida fazer
a indicação. Mas Bolsonaro nem esperou a despedida do Celso de Mello. Celso de Mello que deixa o tribunal no dia 13 de outubro. 13 de outubro, Celso de Mello vai deixar o STF. Tá bom? Então, essa informação importante. Ricardo, obrigado pela sua compreensão, para guardar, a gente dar essa informação, que é uma informação importante, uma informação de última hora. Agora, como é que está hoje essa obra? O Corecon fez alguma inspeção em loco? Como é que está? Falta muito para concluir a reta Tabajara? Quanto precisa, inclusive, para a duplicação total da BR-304 no Rio Grande do Norte, Ricardo? Olha, a nossa reta Tabajara, a previsão de conclusão dela ficou agora para dezembro de 2021. Eu acredito que não poderá ter mais novos atrasos. Ela foi interrompida por um problema do Tribunal de Contas da União, né? Depois teve problemas também de naturezas ambientais. Agora, como foi solucionado toda essa parte burocrática, essa parte jurídica, os recursos estão assegurados para a conclusão da obra. Eu acredito que até dezembro a gente finalmente vai ter a nossa reta Tabajara concluída. E você realmente colocou com muita propriedade. Os cearenses conseguem os êxitos porque eles se unem, não olham a bancada de cores partidárias nesse momento, que eu acho que cabe ao nosso Rio Grande do Norte fazer isso. E outra coisa, Jorge, cabe também a gente ter prioridades, a gente eleger melhor as nossas prioridades, né? Como eu coloquei lá atrás, a prioridade naquela oportunidade do aeroporto, acho que não seria a construção do novo aeroporto, e sim a reforma do Augusto Severo, tanto é que nós estamos com o elefante branco aí, né, que foi devolvido, inclusive, pela Inframérica, né? Temos um aeroporto hoje distante do nosso centro da cidade, né, entrando pela parte de trás da cidade, né? Então, cabe ao Rio Grande do Norte. Eu acho que, eu me recordo muito que o último governador desse estado, que planejava um pouco o Rio Grande do Norte, era o nosso saudoso professor Cortez Pereira, né? Ele pelo menos conseguiu fazer algum planejamento vislumbrando o médio e o longo prazo, né? Está nas prioridades do governo, fato a dizer, inclusive a BR-304, e eu acho que nesse momento não deve ter cores partidárias de natureza nenhuma. O Rio Grande do Norte é quem está em jogo, o regionalismo do Nordeste para a gente ter a interligação de todo o Nordeste, e é nisso que a gente tem que trabalhar com a sociedade civil organizada para que a gente consiga realmente a nossa BR-304, como eu coloquei, mais do que a importância econômica e para o turismo do Estado e de toda a região, ela tem um papel fundamental em relação a preservar e salvar vidas, que é importantíssimo para o nosso Rio Grande do Norte. O desenvolvimento do Rio Grande do Norte, ela será, sem dúvida nenhuma, de hoje, um fator realmente determinante, né? Nós vamos encurtar a distância, nós vamos trazer uma logística operacional melhor para a nossa parte portuária, né? De forma que deve ser uma prioridade de Estado, independente de quem seja o governador ou a governadora, para que a gente possa realmente trazer o desenvolvimento do Rio Grande do Norte com toda certeza. Ricardo, há alguma estimativa de valor para a conclusão de toda a duplicação da BR-304 no RN? Jorge, o Rio Grande do Norte peca um pouco, porque às vezes a forma de você sabe que você tendo bons projetos nas mãos, você consegue as coisas com mais facilidade, né? Existe apenas um embrião desse projeto, um estudo embrionário desse projeto, que eu até já vi o valor, mas me foge no momento o valor estimado, até porque foi um estudo de 4 anos atrás e não estava dolarizado, ele estava em reais, né? Mas com toda certeza é um valor suportável pela importância que tem, não só para o Nordeste, mas a gente tem que ver com uma obra, assim que o Rio Grande do Norte tem que conduzir essa discussão, uma obra para o desenvolvimento regional, porque é o único trecho que falta de ter a duplicação para que todo o Nordeste fique interligado. Você sabe que agora, com a pandemia, o turismo regional ele vai ser a bola da vez, né? Então, com toda certeza, essa interligação do Rio Grande do Norte ao Ceará, ele vai fazer essa conexão de toda a região Nordeste, notadamente não só para a economia, mas para a área do turismo. Então, a obra, com toda certeza,
muito necessária e que certamente, havendo um bom trabalho, a gente emergendo com uma prioridade para o Rio Grande do Norte, nós vamos conseguir, e é esse o trabalho que o COFECON se dispõe a continuar, e conto com o seu apoio aí, como sempre você vem fazendo, tudo que envolve o desenvolvimento do Rio Grande do Norte, você sempre está apoiando dentro do seu jornalismo. Ricardo, eu queria 2 comentários seus. Um sobre a reforma da Previdência. Essa votação foi concluída ontem na Assembleia Legislativa. O governo teve alguma dificuldade para arranjar os votos e superar a resistência, inclusive de servidores, de categorias do serviço público. Esse processo foi concluído ontem e eu quero saber se isso vai bastar para resolver o déficit da Previdência que existe hoje. Eu até comentei anteriormente aqui no programa que não, né? Que a gente vai ter que passar por outras reformas. Mas eu não sou economista, né? Eu sou apenas um jornalista que observa as coisas e às vezes comento. Mas eu queria seu olhar como economista. E a outra coisa é sobre o plano de estímulo à economia do Rio Grande do Norte, lançado recentemente pela governadora Fátima Bezerra. Então vamos lá, vamos começar pela reforma da Previdência, concluída ontem. Olha, Diógenes, mas você é um jornalista muito antenado, amigo. Você sempre está na posição correta, né? Sem dúvida nenhuma que essa reforma foi a reforma necessária, foi a reforma possível, né? O buraco da nossa Previdência é muito mais lá embaixo, né? Nós temos hoje, o pessoal falava muito em torno de 130 milhões, não é mais 130 milhões. O nosso hoje, o governo completa com 160 milhões por mês, né? O buraco da Previdência. É muita coisa, é quase 1/3 da folha de pagamento dos servidores, né? Exatamente isso que gera, inclusive, toda essa dificuldade fiscal para o Estado manter a folha de pagamento, que diga-se passagem, com louvor, o governo está conseguindo, pelo menos, honrar o pagamento das folhas em dia, né? E o pagamento do 13º desse ano também está assegurado, né? E é fruto desse buraco fiscal enorme da Previdência. Você tem um buraco de 160 e a economia gerada agora vai ser em torno de 22 milhões. Mas, obviamente, que não comportaria se fazer nenhuma reforma previdenciária suicida, porque nós teríamos que ter a alíquota superior a 40% sem pagar. Obviamente, já foi um peso muito grande para o servidor, ainda bem que houve um amplo entendimento no final, aumentando a alíquota de isenção para R$ 3.500, isso aí vai envolver praticamente mais de 67% dos servidores, mais ou menos, que vão ficar permanecer isentos, porque a base da pirâmide foi preservada dentro da isenção, já que aumentou de 2.500 para 3.500, isso foi positivo, né? Mas, obviamente, que ela não é suficiente agora. A reforma, ela teve o segmento de você brecar o crescimento, porque nós já viemos há anos, se a reforma da Previdência deve ser tratada há anos atrás, ainda quando nós tínhamos aquele recurso do FUNFI, né, que foi exaurido aí nos governos de Rosalva e de Robson, né, que é do Fundo Previdenciário. Se isso tivesse se tratado de forma mais antecipada, nós não estaríamos com um buraco hoje de quase 2 bilhões de reais. O governo vai apenas arrematecer, em vez de ter 2 bilhões de buraco por ano, vai ficar em torno de 1 milhão e 700. Ainda é uma dívida muito, muito pesada para o nosso Estado. Mas foi a reforma fiscal, a reforma previdenciária possível, né? Ela saiu de forma razoável. Obviamente, isso vai ao longo dos anos. O governo tem que pensar também em substituir os terceirizados por servidores de carreira, naquelas categorias que sejam possíveis, na área de saúde, educação. Para poder gerar receita, para poder gerar recursos para pagar os aposentados e pensionistas, né? Exatamente, é o tipo da situação, da atitude inteligente. Você está terceirizado, você paga um custo muito mais elevado, o custo do terceirizado ele é muito mais elevado, obviamente tem alguém que esteja prestando esse serviço e com a margem de lucro razoável. Quando você bota o terceirizado, o Estado vai passar a ter a arrecadação daquele servidor próprio para engordar o gasto da nossa Previdência. É uma saída estratégica correta, você tem um servidor comprometido com o Estado, diferente do terceirizado, sem nenhuma crítica ao terceirizado, mas é outra estratégia que o governo deve traçar daqui para frente, de fazer gradativamente essa substituição, de olho, obviamente, na lei de responsabilidade fiscal.
Para encerrar, Ricardo, um comentário sobre o plano de estímulo à economia lançado pela governadora recentemente. Olha, nós do Codecon apoiamos bastante a ideia, tivemos a oportunidade de participar de algumas discussões, achamos que foi extremamente positivo, dá maior competitividade para o Estado, foram corrigidas algumas distorções na área de autopeça, na área do nosso bom vinho, né? Que para se consumir um bom vinho no Rio Grande do Norte, você tem que bom vinho, de fora, né? Um vinho é bom demais, Ricardo. Eu sei que você gosta do vinhozinho com queijinho. Né? E a questão, notadamente, da parte do QVA, que foi mantido os incentivos para o QVA, né? Para a gente poder recompor a nossa malha aérea. Hoje já está em 67% da malha recuperada em relação à pandemia, né? Os incentivos para a indústria salineira, né? O novo PROED aí, que está para atrair novas indústrias. A prova maior, o setor têxtil foi valorizado, foi considerado setor referencial, levou a Guararapes. Aliás, é bom ressaltar o trabalho feito, não só pela governadora Fátima, pela área econômica, mas o trabalho feito pelo secretário de Tributação do Estado, né, Carlos Eduardo Xavier, na conversa com todos os setores envolvidos nessa questão, né? Os empresários, as categorias, as federações, tudo. Aliás, ele tem sido um craque nessa história, né, o Ricardo? Não, é verdade. O nosso CADU, como nós chamamos carinhosamente, né, tem sido um secretário brilhante nas articulações, né, também ao lado do Aldemir Freire, que é o homem que está na retaguarda, viabilizando os pagamentos da folha em dia. Mas uma coisa que o governo Fátima, a gente merece destaque, é a capacidade de diálogo dos seus gestores, notamente do CADU, que fez esse trabalho junto à Federação das Indústrias, com a atividade comercial, tem tido uma troca de experiência muito grande, e eu acredito muito que o CRES-RN, ele veio realmente para iniciar o processo de retomada do crescimento do Rio Grande do Norte. Os resultados já começam a se mostrar daí, em agosto, já houve uma recuperação boa de ICMS. Agora, em setembro, possivelmente, nós vamos fechar o melhor ICMS da arrecadação do Rio Grande do Norte ocorrido no mês de setembro. Então, vamos apostar aí no CRES-RN. É isso aí. RN cresce mais, né? O nome, né? RN cresce mais. Meu amigo Ricardo Valério, economista, presidente do Conselho Regional de Economia. Espero contar com você em outras oportunidades para a gente passar em revista a economia do Rio Grande do Norte aqui no Diário da Manhã, hein? Tá bom? Muito obrigado por sua participação. Um grande abraço, Jorge. Até a próxima. Obrigado.